Olá, massoterapeuta moderna, seja bem-vinda a mais uma aula da formação. Aqui a gente vai mostrar para você como fazer a drenagem facial. Eu sei que a drenagem para muitas pessoas parece um bicho de sete cabeças, mas aqui a gente vai tentar simplificar ao máximo para que você consiga aí fazer também reproduzir a mesma coisa aqui com excelentes resultados. Porque a drenagem, ela auxilia o sistema circulatório do nosso corpo e a gente tem esse sistema auxiliar que é o sistema linfático. Então, o coração bombeia sangue para o pulmão e para o resto do corpo. E a linfa é um produto, um líquido esbranquiçado aí, que é o produto resíduo aí de todo o sistema circulatório, que volta para a corrente sanguínea. Então, ele volta com substâncias, toxinas, né, que a gente acaba ficando inchada. Essa linfa, ela acaba trazendo também resíduos de todo esse processo aí do sistema circulatório que o nosso corpo faz, realiza, né? A nossa corrente sanguínea, ela tem substâncias importantes aí para a manutenção do nosso corpo, para o funcionamento, para a homeostase do nosso corpo. É através da corrente sanguínea que também vai oxigênio para toda a região, para todos os órgãos. Então, esse processo, ele é desgastante para o nosso corpo e acaba aí tendo esse produto, né, resíduo disso tudo é a linfa. A linfa, ela fica entre o meio intersticial aí da nossa pele, digamos assim, e acaba causando um inchaço na maioria das pessoas, das mulheres também, principalmente. E junto com o nosso metabolismo, né, que é já naturalmente lento, o que acontece? A gente acaba ficando inchada. Fora que algumas outras pessoas, elas têm aí o costume de ter uma alimentação carregada em sódio, elas não fazem exercício, uma alimentação rica em gordura. E o que acontece? No meio intersticial, que é entre a pele, entre o líquido, sangue, tudo isso que fica aí na parte da nossa pele, né? Da derme, da epiderme, do tecido subcutâneo, acumula líquido aí nessa região. E a linfa, ela é resultado disso, desse processo. E o que a gente tem que fazer? Como ela volta para a corrente sanguínea, a gente tem que fazer ela voltar aí o mais limpa, purificada possível. Então, a gente precisa auxiliar os gânglios que tem no nosso corpo a fazer essa limpeza, digamos assim. E a gente tem esses gânglios em várias regiões do nosso corpo. Ele é uma ramificação, são vasos, assim como a gente tem veias e artérias que fazem parte do sistema circulatório, a gente tem os vasos, os ductos linfáticos. Então, esses vasos, eles estão em toda a região do nosso corpo. A gente tem aqui na região mentual, né, mentoniana, que é aqui embaixo, né, da mandíbula. A gente tem aqui os faciais, que é nessa região aqui entre os lábios, parte superior e parte inferior. A gente tem aqui na têmpora, a gente tem na parte zigomática, que é essa parte aqui, ó, zigomática. A gente tem na têmpora, que é aqui. A gente tem na região pré e pós-auricular. A gente tem na região cervical. E a gente tem também aqui na região supra e infraclavicular. Então, quando a gente fala, pô, vou drenar uma pessoa, vou ajudar a eliminar o resíduo aí do corpo dela, a gente vai começar sempre de proximal para distal. Então, eu vou fazer primeiro as partes aí mais próximas e depois eu vou para a parte distal. E depois eu venho de distal para proximal, levando todo o líquido de volta para o ducto lá linfático, né? O gânglio linfático. E eu vou falar para vocês todos os nomes que cada nome desses gânglios linfáticos, linfonodos, todos os nomes dos linfonodos, eles estão com os nomes da localização deles. Então, aqui na região da clavícula tem linfonodo supra,
que supra é de cima. Então, supra fica em cima. Então, é supraclavicular, ele tá aqui na região da clavícula, aqui em cima. Se ele é infraclavicular, ele tá aqui na região de baixo da clavícula. Então, linfonodo supraclavicular e linfonodo infraclavicular. Linfonodos cervicais, linfonodos mentonianos, linfonodos paraesternais, que fica aqui na região do externo, entre os seios. Então, é só saber a localização e para onde você vai drenar. Existem algumas regras, a gente sempre vai drenar para o linfonodo que está mais próximo. Por quê? Esse linfonodo, ele tem a capacidade aí de pegar aquela linfa que está ali naquela região e já drenar. Então, eu vou levar sempre para o linfonodo mais próximo que tem. E aí, a gente faz movimentos de 3 a 5 vezes. Eu deixei aqui para mostrar para vocês que a gente sempre vai usar os EPIs. Eu não estou usando aliança, não estou usando nada, já removi, já limpei as minhas mãos. Eu tenho aqui a máscara, porque se eu estou muito próximo aqui do meu paciente, eu não vou usar porque eu estou gravando, gente. Mas se eu estou muito próxima aqui da minha paciente, eu tenho que usar a máscara aqui para poder falar com ela. Se você tiver uma faixa, também pode colocar a faixa, tá? E se for uma drenagem pós-operatória, o que você vai fazer? Você vai usar luvas. Por que você vai usar luvas? Porque, por exemplo, se ela tiver feito uma cirurgia aqui no seio, né? Ó, vou levantar aqui para vocês verem, ó. Vou desenhar para vocês verem. Geralmente a cirurgia é feita aqui, ó, em T. Aí o que acontece? Eu vou ter que fazer drenagem aqui e eu não vou poder passar em cima da incisão, que é onde tem o corte. Eu vou ter que passar aqui ao redor para drenar na lateral da região. Eu não vou drenar em cima, porque é perigoso infeccionar a região. Então, eu vou fazer de tudo para não passar nessa região, para não contaminar ali o corte do meu paciente e possivelmente ter uma infecção. Então, o que eu faço? Eu venho sempre na lateral. Vou limpar aqui, porque depois eu vou desenhar para vocês, né? E não vai poder... Aí, beleza. Então, já sabem, né? Se for pós-operatório, sempre de luva, tá? Então, vamos começar aqui para localização dos linfonodos. Quando a gente fala, né, de linfonodo, você tem que entender basicamente como funciona e a gente tem duas circulações. Uma grande circulação e uma pequena circulação. A gente vai voltar com essa linfa para a corrente sanguínea, então a gente tem que drenar para isso, para acelerar o metabolismo. Porque quando a gente não drena, gente, essa linfa, ela volta carregada, ela volta, digamos, suja, de volta para a corrente sanguínea. Então, quando a gente está falando de circulação, você tem que entender que o coração, ele trabalha para mandar sangue para o pulmão e para o resto do corpo. Lembra que eu falei já em alguma aula aí da formação que o sangue, ele percorre o nosso corpo todo aí durante 1 minuto. 1 minuto é o tempo que o sangue tem para percorrer tudo isso. E como esse trabalho, né, ele é intenso, quando o sangue volta, né, com resíduos, o sangue volta sujo, que é o sangue venoso, né? O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, que é um sangue puro, que está oxigenado, que vai para os nossos órgãos, que vai para pulmão, coração, todos os órgãos aí essenciais para a gente sobreviver, né? Então, o cérebro, ele vai para esses órgãos aí, vai para todos os órgãos necessários, e quando o sangue volta, ele volta sujo, né? De CO2, de carbono, né? Então, a gente vai pegar e vai drenar esse sangue para ele voltar de volta para a corrente sanguínea mais puro. E a gente vai aí fazer isso auxiliando os gânglios, que são os linfonodos. Então, a gente vai começar aqui a apresentar para vocês os linfonodos. Prestem bem atenção, anotem isso, porque quando vocês decorarem a localização, vocês vão entender e conseguir fazer aí a drenagem sem problema nenhum. E aqui que eu estou mostrando para vocês é a drenagem clássica, a primeira
a ideia, né, o primeiro conceito de drenagem linfática. E a gente, na drenagem linfática, outro ponto bem importante é que a gente não utiliza nem creme, nem óleo, nenhuma substância. E a drenagem linfática, ela é superficial, ela é uma coisa assim é um toque muito suave, ritmo lento e suave. Não é rápido, não é uma massagem brusca, não é nada disso. Quando você vê isso, você está vendo uma coisa errada, tá? Porque o sistema linfático, ele é superficial. Ele tá aqui, ó, bem perto da parte superficial da nossa pele. Então, a gente sabe aí que é mais ou menos 30 a 40 milímetros de mercúrio, que é a pressão que a gente faz. Então, é assim, ó, gente, é muito suave. E quando você faz uma massagem mais funda que 30, 40 milímetros de mercúrio, é perigoso você inflamar o linfonodo. E aí, o que vai acontecer? Aquela coisa inchada aqui, pode ser na região da axila, vai ficar inchado, ou do pescoço vai ficar inchado, aqui também pode ficar inchado, enorme. Você já deve ter visto algumas pessoas com isso, porque dependendo de algumas doenças também, se é uma doença, por exemplo, um câncer no sistema linfático, a pessoa acaba ficando com a glândula muito inchada. E aí você vê aquelas pessoas com aquela coisa inchada. Possivelmente alguma patologia que acometeu o sistema linfático. Então, a gente não quer que crie ínguas. As ínguas, inclusive na axila, ela pode dar na região inguinal, pode dar na axila. A íngua também ela pode dar na região aqui da cervical. Então, não inflama, não faz pressão, porque o sistema linfático ele é um importante sistema de defesa do nosso organismo. Nós temos vários órgãos linfáticos. As amígdalas, elas são órgãos linfáticos, as amígdalas aqui. Por isso que você fica com dor de garganta. Por isso que você fica com a garganta infeccionada, quando tem um agente estranho no seu corpo. O primeiro sinal disso é a garganta inflamada. Então, as glândulas, as amígdalas, elas fazem parte do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. E a gente tem aí o timo, o baço, ele também é um importante órgão, aí as tonsilas, que a gente chama, né, tonsilas, as amígdalas, elas são órgãos linfáticos, então a gente precisa tomar cuidado, porque quando essas coisas estiverem aí diferentes, é um sinal de que o nosso corpo aí tá com um agente estranho tentando aí. A febre também é um dos sinais de infecção. Se tiver assim, a gente não faz drenagem, é contraindicado, tá? Porque pode ser que espalhe a infecção, a inflamação para outras regiões do nosso corpo. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter gânglios, nódulos, né, linfáticos aqui, ó, nessa região da face. Aqui. Essa região aqui são dos linfonodos faciais. Aqui eu também vou ter na região da boca. Aqui a gente tem na região inferior aqui, ó, dos lábios. E a gente também tem na região superior dos lábios. Então, eu vou ter aqui os linfonodos faciais, linfonodos infra e supralabiais aqui. Aqui na região do nariz também tem, só que quando a gente vai drenar, a gente leva tudo aqui para os mentonianos, tá? Ó, a gente leva aqui para os mentonianos. Deixa eu ver. E aqui eu também vou fazer a drenagem na região aqui da pálpebra inferior. Ó, da pálpebra inferior, vira aqui para mim, por favor. Na pálpebra superior, eu também vou fazer a drenagem. Aqui, eu também vou fazer um pinçamento na sobrancelha dela. E aí, eu vou fazer também na região da têmpora, aqui, ó. Vira aqui para mim. Aqui na região da têmpora. Eu vou fazer também pré e também vou fazer pós-auriculares, ó. Aqui também.
Aqui também tem linfonodo e aqui também eu vou bombear. A gente tem algumas manobras aí, que é o bombeamento, círculo fixo, a gente tem aí as manobras de bracelete e a gente também tem aí os deslizamentos para poder fazer a drenagem, né?